Muita apreensão, não é? Nós seguimos falando sobre esse assunto, porque como vimos, a intoxicação por metanol pode causar a perda visual. E por isso a Associação Brasileira de Neurooftalmologia fez um alerta sobre os riscos do consumo do metanol. Isabela Correia traz os detalhes. Claro, a pessoa no consumir não sabe o que está acontecendo e aí por isso que eu até falei há pouco, Isa, tem toda uma apreensão, né? Com certeza. É um assunto muito grave que tem tomado, nossos telejornais desde o início dessa semana, quando esses casos começaram a aparecer em várias regiões do nosso país. Por isso, nós estamos agora aqui ao vivo para conversar com o doutor Fernando sobre como que o metanol pode atingir a visão. Mas antes, a gente inicia para entender como que ele se manifesta no corpo humano. Doutor, um bom dia para o senhor. Bom dia a você, bom dia a todos. Então, o metanol, quando ele entra no organismo, no corpo humano, ele é absorvido e ele vai para o fígado para ser metabolizado. O problema maior não é o metanol em si, mas é o metabólito dele, que é um ácido, é o ácido fórmico. E esse ácido ele é muito tóxico para as células, principalmente as células de maior metabolismo no organismo, como o cérebro e o nervo óptico. Nós tivemos casos de pessoas que perderam a vida e, em outros casos, uma mulher que perdeu a visão. Como que isso, a gente consegue entender, doutor, a gravidade e por que causa essa perda? E, além disso, pode ser reversível? Então, no caso particular, esse é um problema sistêmico grande do organismo todo, Mas no caso específico da visão, o que acontece é que, infelizmente, ele agride o nervo óptico. O nervo óptico é uma estrutura que leva a imagem da retina, que é do olho, até o cérebro, é onde codifica a imagem e a visão. E aí perde essa conexão do olho com o cérebro e aí acaba tendo um problema de qualidade e perda de visão que pode muitas vezes ser permanente. Dependendo da gravidade da intoxicação, depois não tem a recuperação da visão e vira uma perda, uma sequela permanente. É realmente uma situação muito grave. E, doutor, para quem está acompanhando a gente ao vivo, nesse momento, no Balanço Geral, qual a indicação que o senhor dá, como um profissional dessa área, os primeiros passos a serem seguidos, se a pessoa realmente perceber que algo não está legal com a visão dela, ou até mesmo, com o corpo como um todo? Essa pergunta é muito importante, porque, assim, a intoxicação por metanol, nas primeiras 6 às 12 horas, ela se assemelha muito a um quadro de etanol, de álcool que se bebe normalmente, Os quadros de alteração gastrointestinal, náusea, vômito, se parecem muito. O problema é que, no caso do metanol, tem uma dor em cólica muito forte e tem alteração na qualidade da visão. Então, a visão é um chamariz para a pessoa perceber que é uma coisa que está acontecendo, que tem uma gravidade diferente. Então, assim, a pessoa pode ter uma fotofobia, que é essa dificuldade de olhar na claridade, ela pode perceber manchas escuras no campo de visão, que a gente chama de escotomas, e ela pode perceber mesmo uma perda de qualidade geral com embaçamento de visão. Então, isso é um sinal de alerta muito importante para procurar um pronto atendimento, porque quanto antes fizer o tratamento, a retirada do metanol do organismo, menor a toxicidade e menor são as sequelas. Muito bem, doutor. Lhe agradeço, então, pela explicação e principalmente a indicação feita a quem acompanha a gente. Com certeza foi muito esclarecedor. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, Sabrina? Indicações bem importantes, são casos que estão aparecendo com mais frequência ao longo dessa semana e, de repente, fica esse aviso essencial para quem acompanha a gente também. Eu volto com você no estúdio. Realmente, Isa, a gente não pode tornar tudo isso um grande desespero, mas sim orientações. Por isso que a entrevista com o médico especialista ajuda bastante. Eu diria que é um momento de muita cautela, porque a gente não sabe mais em que limites, ou que limites ultrapassaram para essa questão do metanol dentro de bebidas. Há relatos em que garrafas estavam lacradas, há outros relatos em que as bebidas eram de boa procedência, sabe-se lá se na hora da compra o comerciante também, comprando com alguém que faz essa revenda e a entrega também era de confiança, mas até que ponto e onde tudo começa, acaba literalmente na pessoa que está ali consumindo. É muita cautela neste momento, viu? Porque as consequências fatais, como a gente tem acompanhado aí pela imprensa.